Fala moçada, cabeças pensantes, sou o professor Cláudio de Língua Portuguesa e Literatura e estou aqui para falar para vocês das questões de Enem acerca de linguagens, códigos e as suas tecnologias, tá bom? Então a gente vai ver algumas questões usadas em exames anteriores do Enem e vai analisá-las uma a uma. E assim vocês vão tirar dúvidas e vão ver como a gente procede na resolução das questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vamos lá. Do Enem 2012, eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa, de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma, risos. Eu acho que foi uma das fases mais assim gostosas da minha vida, foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. Isso foi um texto feito por uma pessoa no ensino fundamental de 38 anos, lá de Goiânia, de um projeto, né, de Goiânia. E a gente percebe nas marcas desse texto algumas questões da oralidade, bastantes, né, transgressões à gramática normativa, que tem regras e normas, mas vamos ver as opções possíveis. Galera, isso é uma gravação, então vocês podem dar um pause, né? Dar uma lida melhor no texto, em seguida ver as alternativas, uma a uma, dar um pause, para que logo em seguida eu já vou trazer o gabarito. Eu não vou esperar vocês resolverem a questão, né? Não tem lógica, afinal isso é uma gravação. Mas aí vocês podem dar um pause no vídeo de vocês, tentar resolver a questão e em seguida para o gabarito, ok? Então vamos lá. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS, é o nome da pessoa, que foi, obviamente, omitido, como modalidade falada da língua, é o predomínio da linguagem informal entrecortada por pausas, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical, a ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados, ou a alternativa é presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Então, vamos à resposta. A alternativa, a letra A, o predomínio da linguagem informal entrecortada por pausas. O que a gente tem que observar nessa questão? O que seria importante como observação? A linguagem formal e informal, a oralidade e a escrita. O que vem ser a oralidade e a escrita, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. Uma das maiores dificuldades que nós temos na escrita é que a gente não pode reproduzir 100% da maneira que a gente fala. A gente acaba transgredindo algumas normas que na língua falada, beleza, segue o fluxo. Agora, na língua escrita não. E o texto escrito, ele sempre vai procurar um texto que venha de uma maneira formal, e aí a questão do formal e informal, a gente tem uma linguagem que ela é mais solta, também muitas das vezes chamada de uma linguagem coloquial, do dia a dia, em que eu não preciso ficar observando tanto essas regras e tantas essas normas, que são muitas, né, da língua portuguesa, para falar, mas na hora de um texto formal, sobretudo na hora de escrever um texto formal, eu preciso respeitar tais regras. Por exemplo, quando a gente fala porquê, eu não preciso exemplificar, né, dar exemplos, porque se esse porquê que eu estou usando, ele é junto, ele é separado, ele é com acento, sem acento. Mas na hora de escrevê-lo, eu preciso seguir isso à risca. Quando eu falo mais, né, eu falo, mais não fui ou faço mais coisas, enfim, eu não preciso diferenciar se é o mais com i ou o mais sem na minha fala, entretanto na escrita sim. Então a oralidade e escrita há uma diferença, tá? Então nos textos a gente vê um predomínio de uma linguagem informal, né? Uma linguagem formal está fora da formalidade, não tem um tom formal, tanto que ela fala de uma brincadeira, que ela gostava de vôlei, e obviamente você vê que elas estão entrecortadas, né? Como diz a opção, entrecortada por pausa, ela tem pausa. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei. Você percebe as pausas também
no texto ao qual se referiu. Então a gente tem, sim, um predomínio de uma linguagem informal em que ela é entrecortada por pausas. Ok? Seguindo, a próxima questão. O texto é cabeludinho, ele é de um poeta chamado Manuel de Barros, tá? Vamos lá. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é o meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Disse-lhe-me-asse, cabeludinho." Eu não disse-lhe-me-ei, ninguém. Mas aquele verbo novo, um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler. Aquele a pressuposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, vamos ver quais as opções, qual a pergunta e quais as opções para esse texto do Manuel de Barros. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo das expressões volteu de ateu, disse-lhe-me esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto, a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias, ou a quinta, e opção é, a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Bem, vamos para o gabarito e em seguida eu explico por que a opção é a letra E. A valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. O que eu preciso ficar atento nessa questão? As variações linguísticas, a linguagem coloquial é igual a informal. Na questão anterior, eu já havia falado sobre a linguagem formal e informal, e eu cheguei a citar a questão do coloquialismo. Ou seja, informal é igual a coloquial, é uma língua despreocupada, não precisa ficar tenso em relação às regras, não é aquela coisa engessada, ela é a mais livre. Tanto que ele usa lá no texto, ele fala do uso da preposição de, no caso ali no momento peraí, não está empregada de uma maneira meio esquisita. Talvez não, certamente na normativa, né, numa gramática e numa língua estritamente formal não se cabe. Entretanto, numa questão informal e coloquial, despreocupada com esse rigor, coube, né, aquela preposição. E as variações linguísticas, né, porque a gente tem aqui nas opções a questão das variações linguísticas, e a gente pode observar nas opções anteriores, né, que falam dos desvios linguísticos cometidos pelo personagem no texto, não é essa reflexão que ele traz, né, dessa possibilidade da língua. A gente tem uma aqui, que se eu sei o que é variações linguísticas, eu também percebo que não é isso que ele está querendo, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas. Não, ele não está querendo distinguir, né, isso. Ele está pegando a questão da infância, dando um tom poético para aquela questão, não é? E a questão lúdica, de fantasia, daquela coisa da infância mesmo. E a gente pode, voltando ali nesse slide, variações linguísticas. As variações linguísticas, elas são
muitas, né? A gente fala sobre 3 básicas, que são as principais. Seriam as variações geográfica, vamos rabiscar um pouquinho, geográfica, a histórica e a social cultural, ou sociocultural, também pode, social cultural. São 3 variações básicas. A gente vai estar falando em uma outra aula, um módulo específico, bem mais detalhadamente delas, mas a geográfica ou regional, também chamada de regional, ou regional, é aquela que marca, ela marca o falar do indivíduo de acordo com a região em que ele habita, né, em que ele vive. Não que ele nasce, porque ele nasce no Rio de Janeiro e vai morar na Bahia, dali a um tempo ele está falando com algumas características do falar baiano. Então, a geográfica e regional marca isso. A histórica, ela marca a mudança da língua através do tempo. Ora, a língua é um ser vivo. A língua, ela está dentro de uma sociedade, dentro de uma sociedade. Se essa sociedade, né, ela é uma característica da sociedade, se essa sociedade, ela muda conforme o tempo, muda tudo de hábitos, de vestimentos, de tudo, ela muda também a maneira de falar. Então, essa variação em que ocorre conforme o tempo, a gente chama de variação histórica. E a social cultural é marcada por questões, como o nome fala, sociais, desde questões econômicas, políticas, religiosas, né? A diferença que a gente percebe nos falares por conta disso, e a cultural, pelo nível cultural do indivíduo. Então, são as 3 variações linguísticas ou variações da língua, da linguagem, como queiram chamar. Ok? Vamos seguindo então. Mais uma. E aí a gente tem 2 textos. Esse texto é de um poeta que caíram muitas questões e ainda caem muitas questões na prova do Enem, que é o Carlos Drummond de Andrade, tá? Então vamos lá. Antigamente os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes, antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. Antes de cair nos braços de Morfeu, antes de dormir, né? Arear e escovar os dentes mesmo. Não devia também se esquecer de lavar os pés, nem tugir, nem mugir. Depois a gente vai ver o vocabulário mais à frente. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava a tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao corpo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coióis. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Vamos ver o que se pede sobre esse texto e quais as possíveis... Primeiro, o texto 2, como eu falei, que fala sobre o glossário, e depois a gente vê as questões do que pede, a pergunta e as opções. Palavras do Arco da Velha. Aí está aqui, expressão e o significado. Cair nos braços de Morfeu é igual a dormir. Debicar é igual a zombar. Ridicularizar. Tunda é igual a surra. Mangar, escarnecer. Caçoar, turgir, murmurar. Liró, bem vestido. Copo d'água, lanche oferecido pelos amigos. Convescote, piquenique. Bilontra, velhaco. Treteiro, de topete, tratante, atrevido. E abrir o arco é fugir. Da revista Língua Portuguesa, que é uma revista que eu recomendo a todos que queiram saber um pouco mais da nossa língua, do nosso idioma. É uma revista bem legal que vocês podem
usar como pesquisa, sim, para o entendimento do funcionamento da nossa língua. Na leitura do fragmento do texto, antigamente constata-se pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, primeiro vamos tentar entender a questão. Essa aqui não está tão usando os termos, e assim, algumas questões do Enem, ela requer que nós tenhamos um vocabulário básico, né? Então aqui quando a gente fala de palavras obsoletas, são palavras que não se usam mais, não estão mais no nosso uso. A gente percebe isso claramente, né? Endebicar, mangá, tunda, já são palavras em desuso, são obsoletas. Muito bem. Então, esse fenômeno revela, né, que a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. O léxico é a quantidade, são as palavras que nós usamos, a quantidade de palavras que nós temos, é o nosso léxico, tá? A heterogeneidade do português leva a uma instabilidade do seu léxico em eixo temporal, ou seja, dizer que a diferença, né? Hétero é diferente. Então, essa questão do português a heterogeneidade de um português ser diferente leva a uma estabilidade, ou seja, ele ficar parado no seu léxico através do tempo, ou seja, as palavras não mudam através do tempo. A letra D, o português brasileiro apoia-se num léxico inglês para ser reconhecido como língua independente, ou seja, a gente tem como base as palavras do idioma inglês. E a letra E, o léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. Eu acho que já pela leitura, porque a gente já viu, a gente percebe que só pode ser a letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada. A gente viu no texto do Carlos Drummond palavras que estão em desuso, ou seja, a gente vê uma variável. Há pouco eu falei sobre as variedades linguísticas e olha, uma realidade linguística variável e diversificada. A gente está falando de palavras que a gente não usava mais, que a gente não usa mais, né? Que usávamos, não usamos mais essas palavras e expressões. Então a gente fala de uma realidade linguística variável, que varia através do tempo. Correto? Muito bem, essa questão também tem a ver com variedade linguística. A gente tem muitas questões do Enem que são relacionadas à linguística, né? Nós poderemos ver isso aqui com facilidade, ok? Ele era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo Lira Neto. Ou, ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, fazia folhetins, tá? Diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizado da revista História Viva. Eu sou professor de língua portuguesa e não de história, mas é outra revista bacana beça, voltado para a área de histórias. Então, é uma indicação também bem legal de leitura para vocês, ok? Vamos então para a questão. Com base no texto, o que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Ou, a letra D, a digitalização dos textos de José de Alencar
terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Enfim, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Mas essa questão a gente vai analisar e vai responder no próximo bloco. Até mais, galera, cabeças pensantes, bons estudos.